maiores poderes que a dor tem é de te cegar e de te fazer esquecer. Me esquecer do que, Aline? De quem Deus é, de quem você é, de onde Ele já te tirou, de quantas batalhas você já venceu, de quantos períodos de escassez você já passou e foi sim mantida, sustentada pelo Senhor, de quantas vezes você pecou e Ele te perdoou, te levantou, te colocou de pé. De quantas vezes você chorou por um problema, por uma perda e achou que nunca mais fosse conseguir se levantar e você conseguiu. Nós nos esquecemos quando estamos em meio à dor, em meio a períodos de guerra, em meio a períodos de conflito, de o quão bom e presente é o Senhor nestes momentos. Mas quando paramos para trazer à memória essas coisas que nos trazem esperança, a nossa fé é fortalecida, nós nos levantamos e continuamos. Davi faz isso em quase todos os salmos que ele escreveu. Ele dá ordens para a sua própria alma. Ele fala com ele mesmo, dando ordens de comando para a própria alma, para a nefesh, para a parte mais baixa da nossa alma, que é onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, e onde nós facilmente somos abalados e perdemos essa visão. Perdemos essa consciência do quão bom e fiel Deus é nesses momentos de angústia e de tribulação. Logo no início deste salmo, do Salmo 103, que na Bíblia Católica é o 102, Davi começa falando para a própria alma: bendiga Adonai, ó minha alma, bendiga tudo que há em mim o seu santo nome. Bendiga Adonai, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por que Davi faz isso? Gente, porque a gente precisa mesmo dar ordens para a nossa alma. Você precisa, eu preciso todos os dias nos lembrar, nos dar ordens de comando, nos lembrando o tempo todo de quem é Deus, de quão bom, fiel, justo, santo, real Ele é e de quanto nós dependemos e precisamos dele. Adonai perdoa todas as suas ofensas, cura todas as suas enfermidades, livra a sua vida da cova, te cerca com graça e compaixão, enche de bens toda a sua vida, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Aqui ele começa a dar ordens para a própria alma, se lembrar do quanto Deus é fiel nos momentos de enfermidades, de ofensas, de cova, de escassez. Quantas vezes você já passou e já venceu lutas? Quantos gigantes você já matou? Quantos leões e ursos você já matou na sua vida? Já venceu? E por que no momento de dor, no momento de tribulação, nós nos esquecemos tão facilmente e começamos a duvidar, a questionar a presença, a fidelidade, o cuidado de Deus com a gente? Este salmo é uma arma para a sua mente. O que Davi faz aqui é uma estratégia de sobrevivência, de fortalecimento da minha fé, da sua fé, que a gente possa aprender com ele hoje, dar ordens de comando, trazer à nossa memória aquilo que dá esperança. E eu acho lindo, é um dos salmos mais lindos, na minha opinião, porque ele continua falando também do caráter de Deus, de como às vezes nós, por nossos erros, pela nossa visão distorcida, temos a visão de um Deus julgador, condenador, malvado, que está sempre querendo te castigar, que você acaba muitas vezes as pessoas acabam se afastando dele por acharem que não são dignas. Não, dessa vez pisei feio na bola, Deus não quer saber mais de mim. Não, Davi aqui nos lembra de uma característica de Deus que você talvez precise se lembrar hoje, que é a de que Deus é misericordioso, compassivo e não acusa sem cessar. E ele continua, vou ler. No versículo 8. Adonai é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, rico em graça. Não te acusará perpetuamente, não mantenha sua ira para sempre. Não nos tratará como nossos pecados merecem, nem nos retribuirá por nossas ofensas, porque a sua misericórdia para com aqueles que o temem
é tão elevada sobre a terra como o céu. Removeu de nós o pecado para tão longe quanto dista o leste do oeste. Assim como um pai tem compaixão dos seus filhos, Adonai tem compaixão daqueles que o temem, pois sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. Sim, os dias do ser humano são como a relva, germina como a flor do campo, mas quando o vento sopra, se vai e não se conhece mais o seu lugar. A misericórdia de Adonai sobre aqueles que o temem, porém, é de eternidade em eternidade. E a sua justiça se estende aos filhos dos seus filhos, desde que cumpram a sua aliança e se lembrem de seguir os seus preceitos. E now ele continua e termina este salmo louvando e bendizendo a Deus por muito mais coisas. O que eu quero que você medite nesse dia, leia este salmo hoje com calma, sabe? Busque essa cura da sua visão. Se você tem essa visão de que o que você fez é muito grave, muito sério, que Deus nunca vai te perdoar, que Deus está te castigando por algo, leia, medite neste salmo, peça para o Senhor limpar o seu coração, peça para o Pai para que Ele restaure a sua mente, a sua visão, para que você veja realmente os propósitos dos acontecimentos da sua vida. O que realmente é consequência das suas escolhas e não castigo dele. E o principal, que você sempre pode recomeçar. Você sempre pode e deve recomeçar. Deus não tem lata de lixo. Deus não afasta aqueles que o procuram. Ele acolhe, ele recebe, ele limpa, restaura e levanta. A nossa parte é nos achegarmos a Ele de coração aberto todos os dias. Medite nesse salmo, traga a sua memória hoje. Tudo que você já venceu, tudo que você já passou, de quantos buracos você já saiu, porque Ele te tirou. E se você se lembrar, quando você estava lá no desertão, nestes lugares de onde você já saiu, você teve medo. Você teve medo. Mas Ele estava lá. E Ele te sustentou, te colocou de pé e hoje você já saiu. Você já caminhou, as coisas já mudaram. Neste mundo, sim, teremos muitas aflições. Mas neste salmo de hoje, que você aprenda como Yeshua disse, neste mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, que você vença também o mundo, que você vença a sua nefesh, que você domine as suas emoções. Nós carecemos da graça do Eterno, de Deus, para conseguirmos fazer isso. Eu preciso e você precisa. Nós carecemos da palavra de Deus para nos fortalecer e iluminar o nosso caminho. Pense nisso, que você tenha uma ótima quinta-feira, um final de semana e um restante de semana abençoado e que você traga à memória hoje. Não se esqueça de tudo o que você já venceu com a graça e a bondade do Eterno Adonai. Um beijo.